Como entendemos Jesus? A maneira que entendemos Jesus, o Deus Filho, define o nosso viver. Jesus é o nosso Salvador, o Verbo que se fez carne, como escreveu João. O cumprimento das profecias, da lei, o único intermediador entre Deus e o homem, mas que muitos desconhecem por não buscar na fonte que ele nos deixou, a Bíblia, para conhecer o nosso Mestre. Ele mesmo disse: examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Se ele disse, não é uma sugestão, é uma ordenança. Infelizmente, muitos entendem Jesus de uma forma errada. Muitos ainda o entendem apenas como um profeta, outros como um revolucionário. Tem quem entende que sua morte foi um erro de percurso. Falas assim que demonstram um desconhecimento real da vida e do propósito de Jesus. Em poucas palavras, não conseguiremos escrever Jesus. João também escreveu que nem todos os livros do mundo seriam capazes para isso. Mas Jesus é Deus, isso é fato. É inexplicável. A Ele devemos buscar o conhecer, mesmo que nem toda a eternidade será suficiente para isso. Está em nós, para Jesus, o louvor, a glória e a honra para sempre. Amém. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, assim, crucial. Como a nossa compreensão de Jesus Cristo realmente define a nossa vida. Quem Ele é de verdade. É isso que a gente quer explorar um pouco mais, olhando para o que foi revelado. Assim, é um ponto central mesmo, porque, sabe, a forma como a gente enxerga Jesus, isso não é só uma ideia, né? Isso impacta diretamente o nosso dia a dia, o jeito de viver, toca lá no fundo da nossa existência. É verdade. E quando a gente olha para as Escrituras, encontramos Jesus de umas maneiras muito fortes. Ele é o Salvador, aquele que resgata, Sim. e ele é o Verbo, né? A palavra de Deus que se tornou gente. João fala disso de um jeito, uau! É lindo isso. E também aquele em quem as profecias, a lei, tudo se completa, né? Atinge o alvo. Exato. E claro, ele é essa ponte. O único jeito de chegar a Deus. O único intermediador. O único. Achando que nelas vão encontrar a vida eterna. E são elas que falam de mim. Exato. Não só como sugestão, né? É quase um chamado, uma ordem, talvez. É uma instrução clara. Busquem aqui, na palavra, tem eu sou. A Bíblia é essa fonte. É a fonte primária. Justamente. E quando não se vai direto nessa fonte, aí que começam a surgir umas ideias, umas visões que não batem com a realidade dele. É como tentar conhecer alguém só por fofoca, sabe? Em vez de ir lá e conversar. É vital ir à palavra. Para não ficar com uma imagem distorcida, né? Exato. Porque, infelizmente, a gente vê isso por aí. Tem gente que vê Jesus só como um grande mestre, um profeta importante. Sim, um líder social, um revolucionário da época dele. Isso. Ou até pensam que a morte dele, a cruz, foi um imprevisto, um plano que falhou. Nossa! Mas essas ideias, elas mostram um desconhecimento tão grande do propósito, né? Do porquê ele veio. O plano da redenção, o sacrifício. Fica claro que não entenderam o centro da mensagem. Exato. Falta essa conexão com o plano maior de Deus. E a grandeza dele é algo que realmente nos escapa, né? Lembro do apóstolo João dizendo que, nossa, se fossem escrever tudo nem caberia nos livros do mundo. É uma imagem poderosa essa. Mostra a imensidão dele. E no centro de tudo está a divindade dele. Ele é Deus. Sim. Essa é a afirmação central. É um pilar. E é verdade, a nossa mente humana, ela luta para entender isso completamente. É um mistério profundo. Um mistério mesmo. Mas é uma verdade que a Escritura afirma com clareza. E é por isso que a busca por conhecer Jesus, ela nunca acaba. Mesmo a vida inteira. Ou a eternidade talvez não seja o suficiente para a gente captar toda a profundidade dele. É uma busca contínua. Uma busca que vira adoração, naturalmente. Porque quando a gente começa a ter um vislumbre de quem ele é, sua grandeza, seu amor, sua santidade, a resposta só pode ser essa: louvor. Reconhecer quem ele é nos leva a querer dar a ele toda a glória, toda a honra. Sim. Para sempre, porque a ele pertence tudo isso. Então, para a gente ir fechando, a ideia central que fica é essa, né?
O jeito como a gente entende Jesus, isso define a nossa jornada, e o caminho mais seguro para um entendimento verdadeiro que honre a Ele é mergulhar nas Escrituras. É lá que ele se revela. Exatamente. Ali a gente encontra quem Ele é de verdade, e isso nos impulsiona a glorificar a Ele. Hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Deus abençoe.